I speak the truth. The truth. I say what I want to say. Hoje a nossa rúbrica é especial. Durante este tempo que nós temos estado a fazer esta rúbrica do I Say the Truth, de certa forma começou como uma brincadeira, mas que agora tem estado a ser desenvolvida um bocadinho. Nós temos recebido algumas mensagens de pessoas a dizer, epá, tem sido uma ideia gira, força, continuem, etc. E que nós, eu pessoalmente e a Associação, agradecemos essas palavras. Mas há umas semanas atrás nós recebemos uma mensagem do Diogo que basicamente ocupa uma folha inteira. E então eu respondi ao Diogo dizendo, olha Diogo, eu para te responder a tudo aquilo que falas iria-me ocupar imenso tempo e então provavelmente ia-te enviar 2 ou 3 folhas. Portanto, por que não fazer a resposta em vídeo? E ele concordou e então nós combinámos que eu iria responder à mensagem dele. E então este vídeo é exatamente a resposta a ti, Diogo, certo? Os outros que não são Diogos, espero que também vejam, não é? Espero que gostem, porque vamos abordar algumas coisas que já falámos nos vídeos anteriores, se calhar falar de algumas coisas que se calhar eu não expliquei muito bem, então o Diogo frisa exatamente isso. E pronto, e vamos ver no que é que isto dá, ok? Portanto, vou ler a mensagem do Diogo. Muito boa noite. Tenho visto os vossos vídeos no YouTube, nomeadamente os da rúbrica I Speak the Truth. Na verdade, penso que o Sr. Paulo, não era preciso, Diogo, já tem falado de forma muito acertada em alguns vídeos. Refiro-me sobretudo à temática da faixa preta e dos motivos e humildade que deve ser empregue no treino. Gosto da forma como expõe certos aspectos e de como vê a defesa pessoal e a cultura do Krav Maga. Ainda assim, ouvi o Paulo dizer coisas das quais eu também discordo. Perfeito, é isso que nós queremos. O objetivo desta rúbrica não é eu vir aqui dizer que eu sou o dono da verdade, nem um pouco mais ou menos. Eu partilho aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e o objetivo também é iniciar uma conversação com outras pessoas que provavelmente têm muito mais experiência do que eu, ou veem a mesma coisa, mas com outros olhos, e a abordagem deles também pode ser benéfica para, não só para mim, como para outras pessoas. E então o facto de nós discordarmos uns dos outros faz com que exista uma conversação e exista partilha de conhecimentos. Portanto, Diogo, obrigado por discordares. Discordo principalmente quando diz que dá a entender que alteram as técnicas de acordo com as necessidades do aluno. Na minha humilde opinião, não concordo com isso. Naturalmente que cada aluno tem a sua condição física e capacidade de aprendizagem. Todavia, não acho correto modificar o trabalho e as técnicas que levaram anos a ser trabalhadas pelo Sr. Emil Lichtenfeld. Neste caso estamos a falar especificamente do Krav Maga. Ok, então aqui deixa-me explicar-te um pouco mais o que é que eu entendo como o alterar as técnicas. Bom, primeira coisa, temos que pensar na arte marcial como algo que deve continuadamente ser eficaz ou algo que fica parado no tempo. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos inúmeras artes marciais, estilos de artes marciais, em que fazem exatamente as mesmas coisas como faziam há anos atrás. E quando eu digo anos, provavelmente há centenas de anos atrás. Temos que lembrar uma coisa, quando essas artes marciais foram criadas há centenas de anos atrás, essas técnicas eram eficazes. Portanto, funcionavam, na grande maioria das vezes, naquela altura. A questão é que a humanidade vai evoluindo, a forma como as pessoas encaram a luta também vai evoluindo, a forma como se luta vai evoluindo, as armas que se utilizam na luta vão evoluindo. E então, se estamos a falar em defesa pessoal, a meu ver, e mais uma vez esta é a minha opinião, a defesa pessoal deve evoluir com o tempo. Agora, o que é que eu pergunto? E esta pergunta, por exemplo, fazem sobre o Bruce Lee. O que é que o Bruce Lee estaria a fazer agora se fosse vivo? Eu, na minha opinião, eu acho que se o UFC não tivesse sido criado pelo Bruce Lee, ele provavelmente era uma das primeiras pessoas a apoiá-lo. E então a explosão do MMA se calhar teria sido muito mais rápida se o Bruce Lee ainda fosse vivo. O que é que aconteceria se o criador do Krav Maga, o Emil Lichtenfeld, estivesse vivo? Provavelmente ele iria continuar a progredir e a aperfeiçoar as técnicas do Krav Maga, tal como outros mestres continuam a aperfeiçoar determinadas artes marciais. Portanto, é aqui que eu gosto de fazer a distinção. Uma coisa é nós praticarmos uma arte marcial para manter a tradição e a cultura e a forma como era feito, como acontece, por exemplo, com
inúmeros estilos do Karaté, do Aikido, portanto, tudo o que não tenha uma vertente desportiva, normalmente tem a tendência de manter as tradições. O que eu acho excelente, porque eu também já fiz e continuo a fazer algumas artes marciais denominadas tradicionais. Okay? Agora, quando eu falo num sistema de defesa pessoal, a meu ver, esta é a minha opinião, ele deve estar em constante evolução. Portanto, quando eu digo que modificamos as técnicas, aquilo que nós fazemos é, primeiro, ver se realmente aquelas técnicas funcionam para a pessoa. Porque temos que ver uma coisa, o criador tinha um determinado tamanho, determinado conhecimento, determinada flexibilidade, determinados movimentos, etc. Portanto, para ele aquelas técnicas funcionavam. É claro que ele também foi ver se aquelas técnicas funcionavam com outras pessoas e foi fazendo as modificações necessárias para que as técnicas funcionassem no maior número de pessoas possível. Agora, o que é verdade é que aquilo que foi feito até aos anos 90, 97, 98, certo? Desde essa altura até agora, a realidade é diferente. Em 98, a explosão do MMA não era igual à que existe hoje em dia. A explosão das artes marciais filipinas, ou seja, tudo o que é trabalhos de facas e bastões, não era igual à que é hoje em dia. Provavelmente, se Imi fosse vivo nesta altura, eu provavelmente estaria a modificar algumas coisas ou a introduzir outro tipo de treinos para se adequar àquilo que está a acontecer hoje em dia. Portanto, eu penso que cabe-nos a nós, se nós queremos levar o princípio do Krav Maga, que é ser eficaz, utilizar a linha mais direta possível, e uma que eu gosto particularmente, que é dominar o Krav Maga para que nunca tenhas que matar alguém, certo? E quando isso se fala, fala-se não matar a nós mesmos, não morrermos, portanto dominarmos a técnica para que não aconteça-nos nada, para que não aconteça nada a terceiros e, principalmente, que muitas pessoas esquecem, não aconteça nada à pessoa que nos agride, porque a gente não sabe o que leva essa pessoa a agredir-nos. Portanto, concordo contigo no facto de, se queremos manter aquilo que foi feito pelo criador do Krav Maga, não se deve modificar nada, mas na minha ótica, no meu aspecto, eu quero explorar aquilo que funcionava e agora não funciona por causa disto, disto e disto. Não por causa propriamente de uma pessoa ter uma deficiência ou uma dificuldade, mas porque hoje em dia já existem inúmeras pessoas que sabem trabalhar no chão, sabem o que é uma guarda, sabem o que é uma chave de braço, sabem o que é um triângulo, pessoas que sabem o que é um jab, um cross, sabem o que são fintas, sabem o que é simular um jab e entrar numa projeção, num double leg takedown, etc. Tudo isso deve ser abordado, ok? Coisas que eu acho que não eram abordadas em muita profundidade no Krav Maga. Agora já se começam a ver várias organizações a abordar isso. E eu penso que essa deve ser a evolução do Krav Maga. Portanto, é isso que nós também fazemos. Diogo, espero que tenha respondido a esta questão. Mais uma vez, tu sabes aquilo que queres, tu sabes aquilo que queres fazer e se queres manter aquilo que foi feito até à data do falecimento do criador do Krav Maga, tudo bem, excelente. Aquilo que nós pensamos é em fazer de forma a que continua a evoluir. E eu não faço a mínima ideia o que é que estarei a fazer daqui a 10 anos. Portanto, essa também é a parte engraçada, que existe uma constante evolução. Portanto, continuando, não fiquei convencido com a explicação da diferença entre o MMA e o Krav Maga, ainda que considero que ligou alguns pontos acertados. Aqui, provavelmente, a culpa foi minha porque posso não me ter explicado bem. Ok. Coisas que são idênticas entre o Krav Maga e o MMA, ou seja, ambos trabalham as diferentes distâncias, portanto, distância longa em que preferencialmente se utiliza os pontapés, distância média em que preferencialmente se utiliza os murros, ou seja, técnicas de braço, distância curta em que preferencialmente se utiliza os cotovelos e as joelhadas, distância do corpo a corpo em que preferencialmente se utiliza as projeções, certo? Judo, a luta livre, etc. E a distância de chão, ou seja, no chão, todas aquelas técnicas que nós vemos na luta livre, no jiu-jitsu brasileiro, etc, etc, etc. Portanto, isso é as coisas em que o MMA e o Krav Maga são, de certa forma, idênticas, trabalham as diversas distâncias. Agora, coisas que são diferentes entre o MMA e o Krav Maga. Por exemplo, no MMA, como é um desporto, existem regras. No Krav Maga não existem regras, portanto, ataques aos olhos, à garganta, puxões de cabelos, ataques aos genitais, tudo isso é válido no Krav Maga, no MMA não é. Portanto, é normal que não se treine, certo? Porque o MMA é um desporto, o Krav Maga é defesa pessoal. Segundo, múltiplos adversários. O MMA não treina múltiplos adversários, treina um contra um e normalmente até sensivelmente no mesmo escalão de peso. Apesar de haver aquela história de cortar peso, que eu acho que não é a melhor forma de ver realmente se um lutador é melhor que o outro, porque acontece, pessoal,
quase ter 10 kg a mais e cortar peso 24 horas antes para ser pesado e depois durante as 24 horas seguintes consegue recuperar quase o peso por completo e depois há uma diferença enorme. Eu sei que todos fazem isso, mas a meu ver não deviam, porque aí isso seria mais verdadeiro. Mas pronto, portanto, múltiplos adversários Krav Maga treina, o MMA não treina. Outra coisa, proteção de terceiros ou proteção VIP. Obviamente o MMA não pensa nisso, pensa mais na proteção da própria pessoa, o Krav Maga também engloba a proteção de terceiros, portanto a chamada proteção VIP. Mais, armas, o MMA não trabalha armas, certo? O Krav Maga sim, e quando digo trabalhar armas não é só aprender a defender, mas também aprender a usar as facas, bastões, pistolas e etc, armas de fogo. Portanto, essa é a diferença entre o MMA e o Krav Maga. Agora, onde o Krav Maga pode aprender muito com o MMA é exatamente naquela parte, nas distâncias e nas técnicas que são utilizadas nas distâncias e a estratégia de combate. Aí pode ser muito interessante, porque, apesar de não ser, a meu ver, não ser esse o objetivo da defesa pessoal, do Krav Maga, que é entrar numa luta, há uma diferença entre luta e defesa pessoal. Defesa pessoal é, ok, somos agredidos ou acontece-nos qualquer coisa e nós temos que libertar-nos e sair o mais depressa possível da situação, ou controlar a situação, dependendo se eu, por exemplo, sou polícia, militar, seja o que for, e preciso de controlar a situação. No MMA, já não acontece isso. Ou seja, voltando atrás, portanto, o Krav Maga pode aprender essas questões, estratégia de combate, diferença entre luta e defesa pessoal. A luta já envolve, ok, duas pessoas estarem predispostas a andar à porrada, salvo seja, andar a lutar um contra o outro. E agora aí, o que é que conta? Conta a técnica, conta quem tem melhor estratégia, ou seja, quem é mais esperto, e conta também o cardio. E aí, o tipo de treino que se faz no MMA, penso que pode ser utilizado também no Krav Maga para melhorar nesse aspecto. Apesar de não queremos andar numa luta, mas se isso por acaso acontecer, pelo menos estamos preparados. Portanto, espero que tenha-me explicado um pouco melhor em relação às diferenças e similaridades entre o MMA e o Krav Maga. E como o Krav Maga pode aprender ou retirar algumas coisas do MMA. Em relação aos vídeos dos instrutores cogumelos, eu posso dizer que o entendo. Percebo a sua frustração porque também eu vejo acontecerem muitas formações rápidas ao nível do Krav Maga sem critério ou mérito. Inclusive é sobre um caso raro e infeliz de um senhor que de um ano para o outro passou de faixa amarela para faixa preta. Mas enfim. Diogo, eu sobre isso não vou falar mais, porque já fiz um vídeo sobre esse assunto. Nesse aspecto concordamos, eu penso que não somos só nós os dois, eu penso que há muito mais gente a concordar disto. Não se passa só no Krav Maga, mas o Krav Maga tem sido bastante divulgado por causa, pronto, é o que está, entre aspas, na moda. E de facto é só uma mina de fazer dinheiro, é só isso que se quer. Com este tipo de formações é só querer fazer dinheiro. É o famoso esquema de pirâmide, em que no topo está o grande mestre, que está a fazer formação, e o objetivo é ir criando instrutores por aí abaixo, e os instrutores criam por sua vez os seus instrutores, que por sua vez criam outros instrutores, e têm alunos e etc. E tudo isto vai alimentando a pirâmide. Enfim, há organizações que têm bons cursos, um pouco mais condensados, mas têm bons cursos. Agora, nada substitui a prática. Nada. E não me venham dizer que num ano, uma pessoa que, por exemplo, tenha começado do zero consegue chegar ao fim do ano e ser um bom instrutor. Eu já não falo sequer de Krav Maga, estou a falar de um bom instrutor. Portanto, enfim, se calhar este senhor tinha poupado algum dinheiro se tivesse, como eu tinha dito, ir à Decathlon comprar o cinto preto e está a andar. Agora, continuação. Espero que não me interpretem mal, a minha intervenção. Eu sou um jovem aluno e instrutor de Krav Maga, representante de outra escola, ou seja, de outra associação, tudo bem, e com outro mestre. No entanto, gosto de estar atento ao que se passa de forma geral e interagir com outras pessoas. Excelente. Com ligações a outras escolas e ideologias, procurando trocar informação e conhecimento. Perfeito, é isso exatamente que nós também queremos, não só com estas rúbricas que nós temos, mas também com o contacto, nós irmos a estágios, até inclusive de outras artes marciais, conviver com outras pessoas, com outras realidades, com outras formas de pensar a mesma coisa. Portanto, eu penso que é assim que nós evoluímos. Concordei com algumas coisas que ouvi, discordei de outras. Perfeito. Estou a escrever-vos para dar conhecimento da minha opinião e estarei atento a mais vídeos da vossa parte. Apesar de saber que existem conflitos entre escolas de Krav Maga e organizações, eu sigo pelo caminho inverso. Excelente, estás aí pelo bom caminho, Diogo, a meu ver. Procuro ver um pouco do que se passa fora da minha organização. Vejo algumas diferenças de abordagem entre o vosso treino e o meu e tento compreender o porquê das coisas. Perfeito. Porque se nós compreendermos o porquê, então aí já podemos tomar uma decisão se, ok, tem lógica para nós ou não tem lógica.
Agora, se tomarmos decisões baseadas naquilo que nós achamos, sem sequer procurar saber o porquê, então aí normalmente estamos sempre a meter o pé na argola, como se costuma dizer. Só me resta desejar-vos os mais sinceros votos de sucesso e espero que corra tudo bem com a vossa organização. Respeitosamente, Diogo. Diogo, não te posso agradecer mais do que aquilo que eu já frisei, ou seja, agradeço imenso a tua mensagem, agradeço principalmente a tua atitude. Eu penso que se todos fôssemos assim, ou seja, se puséssemos o nosso ego de lado, as coisas seriam muito melhores. E eu também digo que por vezes sofro disso, ou seja, às vezes sofro um pouco talvez de ego inflamado ou de um pouco de inveja, porque poças, é aquela organização ou aquele gajo conseguiu atingir aquele patamar e eu também gostava. Só que isso passa na minha cabeça e não sai cá para fora. Porquê? Porque eu utilizo o meu filtro e depois, em vez de criticar, porra, aquele gajo deve de andar a fazer alguma coisa. Não, tento procurar, ok, então mas espera aí, mas ele atingiu este sucesso como? Fazendo o quê? Posso falar com essa pessoa, posso perceber o que é que aconteceu para que essa pessoa atingisse aquele patamar? Pode ser algo que eu também consiga fazer e assim nós vamos aprendendo, perceber o porquê das coisas. Portanto, Diogo, agradeço imenso mais uma vez a tua mensagem, a tua forma de ser e de estar, penso que é excelente, penso que todos deveriam aprender também contigo e pronto, e só espero que os nossos próximos vídeos também sejam do teu agrado. E sempre que discordares de alguma coisa, estás à vontade para nos mandar mensagens. E tu, que não és o Diogo e que estás a ver este vídeo, sente-te à vontade também de escrever o que é que tu pensas, desde que seja respeitoso. Portanto, como vocês viram, o Diogo foi extremamente simpático e provavelmente se tiveres também alguns comentários interessantes, quem sabe se nós também não fazemos um vídeo a responder à tua mensagem, ok? E pronto, e vou terminar, este vídeo já vai um pouco longo, mas eu acho que o Diogo merece. Tá, obrigado, espero que tenhas gostado, espero ver-te no próximo vídeo, partilha, comenta este vídeo, a única coisa que peço é que seja respeitoso, ok? Até ao próximo, muito obrigado.